Juízes, capítulo 9. E Abimeleque, o filho de Gibeão, foi até Siquém, a cidade de sua mãe, e onde viviam todos os parentes de sua mãe. Ele fez o pedido, que eles perguntassem aos homens de Siquém, assim: o que é que vocês preferem, ser governados pelos 77 filhos de Gibeão ou por um só homem? E lembre que Abimeleque é do mesmo sangue de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram isso com todos os homens de Siquém. E então eles resolveram seguir Abimeleque, porque ele era parente deles. Eles deram a Abimeleque 800 gramas de prata, tirados do templo de Baal-Berite. E com esta prata, Abimeleque contratou alguns homens ordinários para o seguirem. E Abimeleque foi para a casa de seu pai em Ofra, e ali, em cima de uma só pedra, ele matou os seus 70 irmãos, os filhos de Gibeão. Mas o filho mais moço se escondeu e por isso não foi morto. Então todos os homens de Siquém e de Bet-Milom se reuniram na árvore sagrada de Siquém e ali fizeram de Abimeleque o seu rei. E quando o Jordão soube disso, subiu até o alto do monte Gerizim e gritou para eles: ó homens de Siquém, me escute, e o Senhor nosso Deus escutará vocês. Aí Jordão disse: uma vez as árvores resolveram procurar um rei para elas. Então disseram para a oliveira: seja você o nosso rei. E então a oliveira lhes respondeu: para ser o rei de vocês, eu devia parar de dar azeite, que é usado para honrar a Deus e aos seres humanos. Então as árvores foram e pediram para a figueira: ó figueira, seja o nosso rei. Mas a figueira respondeu: para governar vocês, eu teria de parar de dar os meus figos, tão doces. Então as árvores foram para a parreira e disseram: venha, parreira, ser o nosso rei. Mas a parreira respondeu: para ser o rei de vocês, eu teria de parar de dar o meu vinho, que alegram os deuses e os seres humanos. Então todas as árvores foram e pediram ao espinheiro: ó espinheiro, venha ser o nosso rei. E o espinheiro lhes respondeu: se vocês querem me fazer de rei de vocês, então fiquem debaixo da minha sombra. E se vocês não fizerem isso, sairá fogo do espinheiro e queimará os cedros do Líbano. E Jordão continuou: será que vocês foram sinceros e honestos quando fizeram de Abimeleque um rei? E será que vocês trataram Gibeão e a sua família com decência e também de acordo com o que ele merecia? Lembre-se todos que o meu pai lutou por vocês. Ele arriscou a própria vida para salvar todos vocês dos medianitas. Mas hoje vocês estão contra a família de meu pai. Vocês mataram os seus 70 filhos em cima de uma só pedra e fizeram do seu filho Abimeleque, que é filho de uma escrava, o rei de Siquém. E fizeram isso somente porque ele é parente de vocês. Agora, se tudo isso que vocês fizeram com Gibeão e a sua família foi sincero e honesto, então sejam felizes com Abimeleque e que ele também seja feliz com vocês. Mas se não, que de Abimeleque saia fogo e queime todos os homens de Siquém e Bet-Milom, e que saia fogo dos homens de Siquém e de Bet-Milom e queime
Abimeleque. Aí então Jordão fugiu e foi viver em Beer, porque ele estava com medo de seu irmão Abimeleque. E Abimeleque governou o povo de Israel durante 3 anos. Então o Senhor Deus fez com que Abimeleque e os homens de Siquém se odiassem, e eles se revoltaram contra Abimeleque. E isso aconteceu para que Abimeleque e os homens de Siquém, que haviam o ajudado a matar os 70 filhos de Gibeão, pagassem pelo seu crime. Os moradores de Siquém colocaram homens escondidos no alto das montanhas para matar Abimeleque. E eles assaltavam todos aqueles que passavam por aquele caminho. E Abimeleque soube disto. Gaal, o filho de Ebed, foi com os seus irmãos para Siquém, e os homens dali confiaram nele. Eles foram até as suas plantações, apanharam uvas e fizeram vinho. E então fizeram uma festa. E então entraram no templo de seu Deus, comeram e beberam, e amaldiçoaram Abimeleque. Então Gaal disse: por que é que estamos sendo dominados por Abimeleque? Que tipo de homens somos nós, os homens de Siquém? E quem é ele? É o filho de Gibeão. Entanto, Zebul recebe ordens dele. Então por que devemos ser dominados por eles? Sejam fiéis aos seus antepassados. Harmor, o pai de Siquém. Se eu fosse líder deste povo, eu expulsaria Abimeleque e diria: já que o seu exército é tão grande, Abimeleque, saia e lute. Então Zebul, o governador da cidade, ficou com muita raiva quando soube o que Gaal havia dito, e mandou mensageiros para Abimeleque, que estava em Aruma, para dizerem a ele o seguinte: Gaal e os seus irmãos vieram a Siquém e estão atiçando o povo da cidade contra você, Abimeleque. Por isso faça o seguinte: durante a noite, você e seus homens saiam e se escondam nos campos. E amanhã, ao nascer do sol, levantem-se e ataquem de surpresa a cidade. E quando Gaal e seus homens saírem para lutar, ataquem com tudo o que vocês tiverem. Então Abimeleque e todos os seus homens saíram durante a noite e se esconderam fora de Siquém. E estavam divididos em 4 grupos. Gaal se levantou e foi para o portão da cidade. Aí Abimeleque e os seus homens saíram de onde estavam, escondidos. E então, quando Gaal os viu, disse para Zebul: olha, vem gente descendo do alto das montanhas. Mas Zebul respondeu: não são homens, não, são as sombras da montanha. Porém Gaal disse: veja, vem gente descendo da nossa frente, e um outro grupo vem, vindo da árvore sagrada. Então Zebul disse: onde foi parar toda a sua conversa, Gaal? Não foi você que perguntou por que deveríamos seguir Abimeleque? Não são esses os homens de quem você estava caçoando? Então, agora saia, Gaal, e lute contra eles. Então Gaal saiu na frente dos homens de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o atacou, mas Gaal fugiu. E muitos homens caíram feridos, até no portão da cidade. Então Abimeleque voltou para Aruma, e Zebul foi até Siquém e expulsou de lá Gaal e os seus irmãos. E no dia seguinte, o povo de Siquém saiu para os campos, e Abimeleque ficou sabendo disto. Então Abimeleque dividiu os seus homens em 3 grupos,
e os deixou escondidos no campo, esperando. E quando Abimeleque viu o povo saindo da cidade, ele saiu de onde estava escondido e matou todos. Abimeleque e o seu grupo atacaram de surpresa e tomaram conta do portão da cidade, e os outros grupos atacaram o povo que estava nos campos e mataram todos. Abimeleque combateu contra os homens da cidade o dia todo. Tomou a cidade e matou os seus moradores, e destruiu toda a cidade e espalhou sal no chão. E quando os chefes de torre de Siquém souberam disso, foram todos para a fortaleza do templo de Baal-berite, para que ficassem em segurança. Mas Abimeleque soube que eles estavam reunidos lá. Então ele subiu o monte Salmo com os seus homens e pegou um machado e cortou um galho de árvore e o colocou no ombro, e disse aos seus homens para fazerem depressa a mesma coisa. Então cada um cortou um galho de árvore, e depois eles seguiram Abimeleque e fizeram uma pilha de galhos encostado na fortaleza. E em seguida colocaram fogo nos galhos e queimaram a fortaleza com todos lá dentro. E assim morreram todos os moradores de Torre de Siquém, e ao todo 1000 homens e mulheres. Então depois Abimeleque foi a Tebes. Ele cercou a cidade e a conquistou. Em Tebes havia uma forte torre. Todos os homens e mulheres e os líderes da cidade correram e entraram nela. Eles fecharam as portas e foram para o terraço. Então Abimeleque atacou, avançou para a torre, para a porta, e botou fogo nela. Mas uma mulher jogou uma pedra de moinho na cabeça dele e quebrou o seu crânio. Então ele chamou depressa o moço que carregava suas armas e disse-lhe: "Pegue logo uma espada, moleque, e me mate, pois não quero que digam que eu fui morto por uma mulher." Então o rapaz tirou uma espada e o matou. E então, quando os israelitas viram que Abimeleque estava morto, voltaram todos para casa. E assim o Senhor Deus castigou Abimeleque pelo crime que ele havia cometido contra o seu pai, o crime de matar os seus irmãos. E, como castigo da maldade dos homens de Siquém, o Senhor Deus fez com que eles sofressem. E aconteceu o que Jortão, o filho de Gibeão, tinha dito que ia acontecer quando os amaldiçoou.